Alô, Brasil! Estamos começando hoje mais um bate-papo, mais um podcast. Aquele bate-papo descontraído, onde a gente procura trazer informação para o público capixaba. E hoje aqui na bancada comigo continua o nosso amigo Juan. Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui, é um prazer estar com vocês. E já quero deixar registrado aqui, Adonaldo, que nosso podcast tem crescido cada vez mais. Verdade. E isso é graças às pessoas que têm participado, têm assistido, compartilhado. Hoje nós somos o maior podcast do estado do Espírito Santo em visualizações e nós queremos mais. Pelo menos eu quero. E você, Adonaldo? Não tenha dúvida, isso só depende de você. Se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo, curtir, comentar, criticar, fala o que você quiser, mas não deixe de lembrar da gente. E indique também pessoas que vocês querem ver aqui. Bom, hoje nós temos presente conosco aqui o querido pastor Fagner Almeida. Ele que tem 34 anos, é casado, tem 2 filhos e tem o terceiro a caminho. Terceiro a caminho. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, Adonaldo, Juan, também Alexandre. É um prazer enorme estar aqui no Alô Brasil, podendo contribuir para esse podcast tão importante para o povo capixaba. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bem. Na bancada também está conosco, já mencionado aqui, o querido Alexandre Lourenço. Alexandre é capixaba. Da Gema. Eita, orgulho isso. Cidade mais bonita, Vitória do Espírito Santo. E acompanhando aqui o pastor Fagner, que é mineiro de coração, mas mineiro de nascimento, capixaba agora de coração, pastor? Capixaba de coração. Já recebi até o título de cidadão honorário. Olha que honra aí, ó. Eu estou aqui há 33 anos, ninguém nunca fez isso para mim. Já recebi, eu sou cidadão vitoriense, né? Ou capixaba, né? Capixaba de verdade, né? Adonaldo, só fazer uma ponderação que a equipe técnica pediu aqui. Puxa um pouquinho o microfone para perto de você, para você falar bem pertinho, senão o pessoal que está em casa não escuta a gente. Boa noite. Tá bom? Tá melhor agora? Agora tá melhor. Muito bem, muito bem. Prazer estar aqui, a gente conversar um pouco, né? Isso aí, é um prazer para mim, como jovem, estar sentado juntamente com vocês em uma mesa não redonda, quadrada, né? Mas para poder debater um tema tão importante para nossa sociedade, para nossa juventude, né? Eu tô aqui representando a juventude, representando as pessoas que querem realmente entender uma pergunta que é tão falada, que eu como jovem escuto bastante, Adonaldo. Política e religião. Se discute? Esse é o tema de hoje, viu, gente? E muito mais. Então fique aqui com a gente, porque enquanto a gente fala com você, a gente faz um ajustezinho aqui com a mesa de som do meu amigo, pediu para poder você chegar mais pertinho, Alexandre, do microfone. Aí, aqui não é isso? Aí. Ou você pode puxar o braço também para cá um pouquinho, que ele te acompanha. Isso, ótimo. Isso, ótimo. Agora sim, perfeito. Muito bem, então o assunto nosso é um assunto debatido no Brasil inteiro hoje, né, pastor Fagner? Muito discutido. Mas esse assunto, ele ficou esquecido por algum tempo? Foi tabu durante muitos anos. Foi tabu, é verdade. Brasil, né? Algum dos tabus, então, que foi quebrado, né? Entre famílias, entre amigos e principalmente na igreja falava que religião, né, e política não se discutia. Isso é uma mentira dos infernos. É uma mentira descarada que política e religião se discute sim. Precisa, desde que a humanidade existe, religião e política dominou o mundo. Então é importante discutirmos sim e acreditamos que dentro das duas existem rumos para a humanidade, né? Isso é importante a gente já salientar isso. Se discute. Eu acho interessante a gente fazer a ponderação de que discutir nesse caso, que muitas pessoas podem interpretar, mas de forma alguma, de forma errada, não é brigar. Não. É de fato as duas coisas. Uma não é a religião, no caso, o evangélico, aquilo que nós queremos é muito mais importante do que a política. Sim. Mas a nossa vida é pautada pela política. Sim. Então, as duas coisas têm que caminhar junto. Com certeza. Eu gosto de pensar, Donaldo, já aumentando e puxando um pouquinho o podcast, eu posso estar muito errado e eu vou perguntar ao pastor já. Jesus foi crucificado, lógico, a gente sabe que era um plano de Deus. Ele ser crucificado pela humanidade, morrer pela humanidade. Mas nós podemos dizer que Jesus
a forma que ele morreu ali foi uma questão política? Se discutindo pelo fator religião, não. Né? Porque Jesus não morre numa pauta política, nem por motivos imediatos, né? Não é por causa da traição de Judas, né? Não é por causa da inveja dos fariseus, dos saduceus, enfim. Né? Mas o que nós podemos dizer é que a política, como ela compunha aquele meio, ela foi participativa, sim, no julgamento de Jesus, mas não como o fator predominante, né? Definitivo sobre isso. Jesus morria pela agenda divina, mas dentro disso aí nós encontramos aquilo que dominava aquele momento, que era a religião, né? Os fariseus, saduceus, o sinédrio, era uma religião, era um mesclo de religião e política, e Roma, né? Roma que dominava tudo, que mandava em tudo, né? Foram meios, não foram, né, o fator fim em si, né? Jesus não morre só por essa causa, ele se entrega voluntariamente. É justamente por isso que eu faço esse questionamento. Mas passa por isso. Exatamente, eu faço esse questionamento, pastor, porque assim, na minha juventude, muito se fala hoje no meio das universidades, no meio de jovens que tem um posicionamento um pouquinho mais voltado para a esquerda, que Jesus ele era de esquerda. Muito se fala isso, que Jesus, por ele ter estado lá, ter descumprido a questão com a mulher samaritana, que não podia à época, né? O homem conversar com a mulher, estar com a mulher. Que então, por Jesus ter descumprido isso, Jesus ele era feminista, que Jesus ele era de esquerda. E nós sabemos que na verdade não é tudo um plano divino e tudo mais. Mas que, infelizmente, pela questão da época, né, eu acho que da sociedade, também havia parte política ali de Roma, né? Eu acho que o problema principal disso aí é os óculos que eles colocam para poder interpretar, né? Então, o evangelho, ele é como um gás nobre, né? A minha formação, antes de eu ser pastor, trabalhava no laboratório geoquímico, trabalhava como analista, e você trabalhava com gases nobres. Os gases nobres, eles não se misturam. Nenhum gás se mistura com ele. O evangelho, ele é esse gás nobre, não tem mistura. Não posso querer interpretar o cristianismo pela uma ótica ou um viés político, né? E a esquerda, ela tenta abraçar hoje, principalmente no Brasil, que nós podemos falar que é o maior colégio eleitoral, né? Alguns falam, né, o maior curral eleitoral, que é a igreja. Né? Então eles estão infiltrando, pôr em pensamentos, estão aparelhando, né? Há um aparelhamento do ensino, né? Desde o infantil, médio, as faculdades hoje nem se fala, né? O meio político esquerdista está assim, penetrado profundamente dentro desse pensamento. Então eles querem trazer essa visão, mas isso não é apoiado pelo nosso manual de fé e regra, que é as Escrituras Sagradas. Jesus não era um esquerdista, nem um progressista, jamais. Muito menos um mártir. Jesus não morre por uma causa, né, martirizado. Jesus não se vitimiza, né? Não. Jesus ele vem cumprir o seu propósito eterno, que foi antes da fundação do mundo. Jesus já havia sido destinado para a cruz. Então isso não se mistura. Então, mas agora nós entendemos que o cristão ele vive pela perspectiva de Cristo, pelos valores de Cristo. Agora isso é inconciliável com o pensamento de esquerda. Não tem conciliação. Aliás, a própria esquerda ela não aceita os valores da fé cristã como valores fundamentais da vida. Né? E essa base que eles usam para trazer isso tem um cunho de uma liberdade que não existe. Não existe. Né? O ser humano ele é livre porque ele foi criado por Deus para ser livre. Mas ele não é livre para fazer tudo o que ele quer. Né? Ele está livre para fazer aquilo que é conveniente ao modelo para a criação proposto. Então ele tem regras que têm que ser respeitadas, e as leis foram criadas, as nossas leis, as leis do conceito jurídico praticamente mundial, foram estabelecidos dentro do modelo judaico-cristão. Então estas leis vão sair de dentro, e por isso que eles lutam tanto para mudar as leis, retirando dela tudo aquilo que está relacionado à fé cristã. Só que eu tenho um recado muito duro para eles: é indissolúvel isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão destruir a vida na terra.
né? Então, se eles querem que tenha uma raça pura, como o Hitler fez no passado e outros tentaram fazer ao longo da história, lamento dizer para vocês, o burro de vocês vai cair na água. Não tem como, porque Deus formatou a mente humana, o ser humano, para ser livre. Ninguém vai conseguir colocar ele dentro de uma caixinha ideológica, porque nem o Criador, que é o próprio Deus, fez isso. Embora ele tenha estabelecido limites para o homem, e ele estabeleceu limites para toda criatura, né? Toda criatura. Esses limites foram colocados pela lei de Deus. Sim. Né? Porque uma lei, quando ela não tem... toda lei que é infringida, o que você tem a partir disso? Você tem uma punição. Exatamente. Se você falar assim, eu não acredito na lei da gravidade, você pular aqui desse prédio, a lei vai te quebrar. Ela vai te quebrar. Então, quando a lei judaico-cristã que norteia, por exemplo, a Constituição americana, que também tem sido muito atacada, tem sido muito desconstruída, é a nossa também, é uma base da nossa também, é a base moral do Brasil. Ainda a gente tem uma militância muito grande na esquerda, mas esse conceito, principalmente atacado, a questão da consequência, né? Que você vê que o pensamento de esquerda quer livrar o cara das consequências dos atos das deles, escolhas, quer relativizar, mas aquilo, uma lei, quando ela é quebrada, ela tem uma punição. Né? Então, se ela não tem uma punição, né, ela se torna um conselho, ela não se torna um perigo também é que eles vêm com esses conceitos da pós-modernidade, né? Uhum. Então ele falou, o pastor Wagner, ele falou uma coisa agora, uma palavra-chave, né? Relatividade, né? Sim. De conceitos, né? Sim. Eles vêm também com uma agenda nessa pós-modernidade de fragmentação, de tentar diluir os valores através dessa relativização, né? Essa agenda pós-moderna que tem, né? Que as nações estão caminhando. Né? Esse é um grande ataque, a relatividade de tudo. Né? Começou, é um pensamento bem, entre aspas, filosófico, intencional, sutil, onde você dilui veneno. Você não coloca ele de uma vez, você relativiza ele e você vai penetrando ele. Então, para nós cristãos hoje, Adonaldo, nós temos que entender o seguinte: um cristão não concilia um cristão bíblico com a pauta de esquerda. Eu queria até puxar um pouquinho, antes de você entrar nesse parâmetro, pastor, porque assim, nós já até introduzimos o assunto, que o assunto ele é um assunto que, se deixar, a gente conversa horas aqui, porque é um assunto muito complexo e que tem muitas nuances. Então, assim, antes da gente ir para os finalmente do assunto, o senhor pastor há quantos anos? Eu sou pastor já há 6 anos. Há 6 anos, hoje é pastor de... Eu sou pastor da Igreja Batista Lagoinha de Vitória, sou pastor presidente, né, da Igreja de Vitória. Que legal. Isso. Alexandre? Eu sou diácono da igreja lá. Diácono da igreja. Seminarista hoje. E também já tive um podcast, né, sempre comunicando e recebendo, fazendo esse debate que vocês estão... Você também é um comunicador, então. E preocupado com os rumos da nação estão tomando, né? Sim. Eu hoje estava pensando, né, quando pensava sobre esse podcast, pensava sobre o tema que nós íamos tratar aqui, né? Eu fiquei pensando em alguns conceitos que a sociedade perdeu, como cristãos. E nós já começamos a falar de um deles aqui, que é liberdade. As pessoas hoje, e eu posso falar da minha juventude, confundem muito liberdade com libertinagem. As pessoas, principalmente dentro da igreja, acham que ser livre também tem um pouquinho a ver com libertinagem. E isso eu falo da juventude. Você podia dar, por exemplo, para a gente a diferença, falar da forma mais clara possível, a diferença entre liberdade e libertinagem? O que Jesus fez quando, ao morrer na cruz, ele deu pra gente liberdade ou libertinagem? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Esse é um assunto interessante, né? Porque vamos abordar ele por o lado cristão. Nós vivemos a Igreja de Cristo norteados inteiramente pelas Escrituras Sagradas. É indiscutível. Eu não tenho opinião. Minha opinião não importa. Não importa a sua opinião, da Alexandre. O que importa é o que as Escrituras dizem.
É tão interessante que a gente observa que isso não é novo. Nada é novo. Paulo ele vai combater esse espírito dentro da igreja já no início da igreja primitiva. Alguns irmãos, ele vai tratar sobre a graça e ele diz o seguinte, alguns irmãos estavam dizendo assim, já que onde abundou o pecado superabundou a graça, vamos pecar mais ainda para que a graça seja ainda maior. Ele faz uma pergunta, né? Ele fala sobre isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo traz esse ensinamento antes que ele escreva ele para nós, que quando ele está escrevendo, ele está trazendo já uma correção à igreja. Aí ele começa a corrigir alguns irmãos que dizem o seguinte, já que quanto mais eu pequei, mais ainda teve graça, vamos continuar pecando mais para a graça abundar mais. E vários outros desvios morais que começaram a acontecer. Então, Cristo ele vem para nos dar uma liberdade de quê? Do pecado. Outrora eu estava o quê? Morto nos meus delitos e pecados. Agora, através de Cristo, ele me vivificou. Ele me deu vida estando o quê? Morto nos meus delitos e pecados. Outrora eu era o que o mundo discute ser livre. Preste atenção. O cara fala assim, olha, você é como cristão, cara, você é alienado. Né? Porque se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser ficar com homem, eu fico. Se quiser ficar com mulher, eu fico. Eu sou livre. Não, você não é livre. Eu sou livre. Porque eu tendo a condição de fazer, eu escolho, eu consigo não fazer. Isso então, é ser livre. Então eu sou livre. Ele está preso a isso. Então, a libertinagem ela é muito bem explícita quando nós olhamos para escrituras sagradas, que ela é o quê? A liberdade de Cristo não tem nada a ver com a carnalidade humana, com os impulsos humanos, como que eu posso dizer assim, com o coração humano maldoso que tenta se favorecer os seus pecados através de uma distorção da palavra de Deus. Então, você é livre, cara. Poxa, a gente está vivendo uma revolução da igreja. Pensa a igreja dos anos 90. Tem aqui o Adonaldo, que nasceu num berço cristão. Quantos anos você é cristão? Sua família. Você nasceu num berço cristão? Eu nasci num berço cristão, mas a minha conversão a Cristo aconteceu aos 17 anos de idade. Hoje eu tenho 50. Então você participou... 33 anos de fé servindo a Cristo. Hoje eu sou livre, de fato, eu entendo isso. Eu posso fazer o que o mundo faz, mas eu escolho não fazer. Mas pensa comigo. Então, isso é liberdade, né? Nós vivemos uma reviravolta dentro do mundo. Sim. Pensa naquela família dos anos 90, de todos os princípios fortalecidos judaicos cristãos. Falar que era ateu naquela época é quase impossível no Brasil. Né? A gente olha a sociedade que a gente vive hoje, a sociedade que a gente vivia anos para trás. Nós vivemos, se o mundo caminhar aí mais 200, 300 anos para frente, gerações futuras vão olhar para a nossa geração e vão observar que nós vivemos a maior revolução em todas as esferas, né, da humanidade, foi a nossa geração. Então a gente olha para as escrituras, você vê 4 jovens, né, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, criados dentro de uma cultura judaica, de servidão a Deus, com pensamentos e princípios de Deus, que hoje norteiam, né, muitos dos nossos. Aí o que acontece? Vem o exílio babilônico, eles são levados para onde? Dentro da Babilônia. E lá dentro da Babilônia, meu irmão, não faz sentido não comer legumes, não comer carne e de animais que para eles são impuros e tantas outras coisas. Então, Daniel vive essa reviravolta. Então, dentro da Babilônia, ele precisa o quê? Ter uma postura diferente. Então, quando ele se resolve se abster ali das iguarias do rei, não era só de carne sacrificadas, era muito mais coisa que tinha ali. Era uma libertinagem, né? Culto normal. Cara, não tem sentido para você falar para mim, é inaceitável você falar que isso é errado. Aqui quem manda é o pensamento babilônico, devasso, corrompido, mas esse cara está ali dentro de um propósito de Deus. E ele entende que há uma liberdade, mas ele não pode ultrapassar essa liberdade, entrar na libertinagem, porque ele vai perder a autoridade que Deus deu para ele. O que a nossa geração não está entendendo é que nós começamos no Judá, mas hoje nós estamos dentro da Babilônia.
dentro da Babilônia. Não tenho dúvida disso. E na Babilônia é libertinagem, é pensamentos totais, contrário, totalmente contrário ao nosso pensamento. Só que aqui dentro, a gente, se realmente é cristão, não nominal, né? Se realmente tem a palavra como seu manual de fé e regra, ele vai saber bem claramente O limite, né? o limite de tudo. Está estabelecido, né? Mas, a gente tem que pensar também, pastor, que foi feito nesses 30 anos uma revolução cultural, então, né? Seu microfone. Foi feita uma revolução cultural, então, no nosso país e no Ocidente, né? O que a gente lida hoje da esquerda, essa esquerda que avançou dessa maneira, você vê que a esquerda, a militância da esquerda, ela é muito pequena. A militância. Sim. Ouvi problema... uma pessoa falando recente, já discordando, você falou pequeno, porque eu penso o seguinte, eu ouvi essa pessoa e fez muito sentido na minha cabeça. A democracia que eles pedem e que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma democracia onde pequenos querem dominar a maioria. Ou seja, a minoria quer dominar... como? No grito, né? Não, exatamente. Eles querem Mas agora pautar. vamos pensar. Então vamos pensar como cristãos. Hoje a gente está discutindo aqui, é o que a gente falou sobre, sobre sintoma, não causa. Qual que a gente vai olhar? A gente vai olhar a omissão. Talvez você que está nos assistindo hoje, você ainda tem um pensamento preconceituoso que política e religião não mistura. Você ainda não abriu a sua mente para entender que a questão hoje não é partido A, partido B, político A, político B. Meu irmão, a questão hoje é luz e trevas. É muito claro. Exato. Não tem, Que não lado tem você discussão. está, né? Se você diz que é nascido de novo, cristão, tem uma Bíblia na sua casa, meu irmão, independentemente do lugar que você estudou, dos amigos que você tem, da sociedade que você vive, seu pai acredita nisso, naquilo, meu irmão, se você é cristão, você fica do lado da Bíblia. Não tem dúvida. E a esquerda não representa a verdade valores. bíblica. Não Sim. tem conciliação. Não. É água e óleo, é luz e trevas. trevas. Nunca foi tão fácil, gente. Nunca foi tão fácil. Juan e Adonaldo, de dizer assim, o mocinho, vamos dizer assim. E o bandido. E o bandido. Está Não tem claro, dúvida. né? Gente, aí eu não entendo como que... Aí vem aquela questão, né? O meu desespero, eu acredito que o seu, Sim. que tem motivado seu coração, como entender nós, gente, que temos valores, Sim. que acreditamos em Cristo Jesus, em todos os valores de Cristo, ter pessoas que compartilham da mesma fé e dizer que compactua com as obras das trevas. Sim. Isso é trevas, é do diabo. Irmão, Mas por que compactou? Porque ele fez uma pergunta aí. Como vão dominar? Ideologia. Mas aí a gente vai falar... Da antropologia, uma das formas de prisão é ideologia. O mundo foi preparado para ser a Babilônia. Todos esses anos, nós que estamos vivendo aqui, a gente vê ali, principalmente, né, esse avanço nos anos 90, nos anos 2000, tudo isso foi um preparo para chegar no que a gente está hoje. Porque hoje, graças a Deus, homens inteligentes, bem colocados dentro da sociedade, levantaram. Isso, cristãos que defendem valores, que estavam olhando assim, poxa, deixa o barco tocar, né? deixa o barco tocar, e eles falaram assim, não dá mais. Não. É a minha geração, é os meus filhos, Sim. é o futuro. Sim, é os netos, um senso né? disso aqui, ó, É a igreja. patriotismo, Sim, não de tem amor dúvida. por essa nação. Não tem dúvida. Ontem nós choramos na nossa igreja, choramos na nossa igreja em cima dessa bandeira, porque essa semana agora, passada, um sangue de um bebê de 7 meses foi derramado no solo brasileiro. E o que me via no meu coração era a mesma crime. palavra que Deus diz a Caim: a terra está clamando o sangue de Abel. Meu irmão, A nação brasileira assassinou uma criança. temos um texto no Salmos de número 11, versículo 3. Você que está em casa, tem sua Bíblia, grava para você entender o que nós estamos vivendo hoje. Esse salmo, o salmista diz assim: quando os fundamentos são abalados, o que poderá fazer o justo? Isso. Nós estamos vivendo dias de fundamentos abalados. Fato. E nós, como geração, e aqui vou falar de pais, você que tem seus 2 filhos, está chegando o 3º. Você tem filho? Ainda não. Ainda não. Juan também ainda nem casou. Profetizando. Mas eu tenho 3 filhos. E em 2017 eu fui despertado
pelo meu filho mais novo, que foi colocado para fora da sala de aula de uma escola chamada Cristã em Vitória, por mais de 10 vezes, simplesmente por questionar os ensinos ideológicos do professor de história, que só dava aula de socialismo e marxismo, e meu filho questionava ele: peraí, professor, você não vai dar aula daquilo que nós cremos e defendemos na nossa nação? Corajoso, E o professor, em um dado momento, fez um acordo com ele de que daria metade da aula de socialismo, que é o que ele gosta de dar, e a outra metade ele daria, então, de democracia. E chegando metade da aula, o meu filho questionou ele, e ele convidou ele lá na frente, pegou ele pelo braço: Juan, dá licença, levou lá na porta e colocou para fora. E disse: olha, você vai ficar aí até a minha aula acabar. Fagner, Alexandre, isso aconteceu mais de 10 vezes. Eu tive na escola por 3 vezes questionando esta atitude, e a diretora disse simplesmente para mim as seguintes palavras: pai, o seu filho é maravilhoso, ele é muito inteligente, mas ele precisa respeitar o professor, porque o professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Pai, você que está em casa, acompanhe as matérias que seu filho tem na aula, pede o seu filho para gravar, a sua filha para gravar uma aula do seu professor de história, de sociologia, para você saber o que eles estão ensinando seus filhos. O meu filho leu praticamente todos os livros do comunismo para enfrentar o sistema, foi colocado para fora, porque o conhecimento liberta, e o meu menino buscou conhecimento. Mas tem muitos coleguinhas dele que saíram na formatura e foram para a faculdade já militando dentro desse inferno chamado socialismo e comunismo. Então, pastor, a minha pergunta para o amigo é: como abordar o jovem ainda dentro da igreja, ainda pequeno, o Alexandre, para que ele seja doutrinado, e aqui é doutrina, porque a igreja é para doutrinar mesmo, As doutrinas do Evangelho. dentro das escrituras sagradas, para que ele amanhã seja, de fato, um cidadão que defenda os valores morais de uma sociedade em decadência. Como fazer, meu irmão? Adonaldo, sua pergunta é maravilhosa e crucial. Crucial. Você, meu ouvinte que está vindo aí, você está relatando essa situação dentro dessa sala de aula. O que você acha que tem mais professor de esquerda ou de direita? Poxa, De esquerda. você que está em casa, você acha que tem mais professor de direita ou de esquerda? Muito mais de esquerda. Muito mais de esquerda. Vamos lá. Não tenho dúvida disso. A grande mídia hoje, militante, ela é de esquerda ou de direita? Esquerda, De esquerda. totalmente. Então, nós estamos falando de meios de ensino, comunicação, Informação. foram as pautas E a própria do marxismo. Big Techs, né? Os Foram próprios os pilares Big Techs. onde ele decidia entrar, e hoje invadindo grandemente também até as escolas. Então, a sua fala ela é muito interessante. E assim, querido ouvinte, preste bastante atenção, porque o nosso desafio é muito maior. O Brasil, ele vive de apagar incêndio, de resolver problemas. De última hora, né? Quando você fala de um político que coloca pautas políticas de longo prazo, é indiscutível. Porque o negócio é urgência e emergência. E qualquer pessoa na vida dele que vive de urgência e emergência, ele não constrói nada a longo prazo. Hoje nós temos essa situação, sim, triste que você tem enfrentado, sentido na veia com seu filho. Eu, como pastor dentro da igreja, né, movimentos, pessoas que representam movimentos feministas, até tão infelizmente insistem em estar e com conceitos antibíblicos, né? Querem impor. Quer impor. E é inaceitável. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? É aquela questão hoje. Os fundamentos estão abalados. Como restaurar? Primeira coisa, posicionamento. Posicionamento. Jovem, você que está em casa, Posicionamento. ouse ter posicionamento. Posicionamento. Ponto 1. Porque é o primeiro passo, né? A igreja ela não pode se curvar às trevas. Ela não pode se curvar a essa mentira. Não se curvar, então. Não se curvar, faz primeiro parte do ponto. posicionamento.
Posicionamento. Então, vai passar pela liderança, vai passar para os pais que estão ouvindo aqui. Sim. É inegociável, é inaceitável, mas não resolve só isso. Se a igreja não for, entenda, intencional. Intencionalidade. Eu sou intencional com os meus filhos. Tudo que eu faço com eles, eu procuro uma intencionalidade. Eu sei que minha filha vai enfrentar. Minha filha tem 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Ela já tem crianças dentro da sala dela com orientação homoafetiva. 5 para 6 anos. Ela veio conversar comigo. É a destruição dessa sociedade. Você tem ideia do que é isso? Então, nós cristãos, hoje nós temos um incêndio. Ok, vamos apagar esse incêndio. Mas nós precisamos desse posicionamento, essa intencionalidade em preparar as nossas crianças, as famílias da igreja, para que elas possam ocupar os lugares que Deus quer que a gente ocupe. Deus quer que tenha representantes do reino dele, pessoas com pensamentos bíblicos, com valores claros da palavra de Deus e que serão inegociáveis para representar ele lá no Senado. Nós precisamos de jovens crentes cheios do Espírito e da palavra de Deus na mente, representando quem? Nos representando dentro do quê? Das artes. Tem gente. Seria o posicionamento nos 7 montes, né? Família, igreja, educação, mídia, cultura, indústria e comércio, né? Essas 7 áreas que... Sim, mas por que a gente vê, Adonaldo, a gente vê uma parcela, pouca gente fazendo muito barulho? Porque eles têm na mão o meio. Eles estão com alto-falante, né? Então, eu ia aproveitar isso para fazer... já pegar esse gancho da sua pergunta, que eu achei também fundamental. Essa era uma pergunta que eu estava aqui para eu fazer. Porque... Desculpa aí. Não, poxa, você pegou minha pergunta. E olha que nem foi convidado, hein, gente? Mas a minha juventude, ela passa por isso. E às vezes eu paro para pensar que eu, assim como o Davi, né? Que eu também já passei por algumas situações dessa em escola, em faculdade. Eu lembro, inclusive, quando eu tinha 16 para 17 anos, a minha mãe me deu um livro que era justamente sobre o cristão na universidade. E esse livro, ele dava panoramas daquilo que a gente poderia enfrentar ali dentro da universidade, da faculdade, e como a gente combater essas situações. Então, assim, eu vejo que por muito tempo isso foi tabu, como já foi falado aqui. Eu vou fazer uma pergunta e já complementar com uma outra e você pode responder. Vocês podem responder de uma vez. A igreja, ela foi omissa até então? Sim. E se foi omissa, hoje a igreja, e aí leia-se não só os líderes das igrejas, pastores, diáconos, presbíteros, mas também as sublideranças, vamos dizer assim, os líderes jovens e tudo mais, eles estão preparados para orientar não só os jovens que já estão na faculdade, nas universidades, no mercado de trabalho, mas também as crianças, os adolescentes a enfrentar isso daí? Não, em grande maioria não. Vamos se dizer. Como... O que é necessário ser feito para que mude isso? Porque, olha, pastor, eu penso assim, hoje nós estamos no ano eleitoral, né? Como todos sabem, por exemplo, o Adonaldo, ele é pré-candidato a deputado federal hoje, pelo PSC, Partido Social Cristão. E nós temos rodado bastante o Estado e nós temos visto também o movimento de outros candidatos. E nós vemos que hoje, pelo o colégio eleitoral aqui no Espírito Santo, nós somos cerca aí de, pelo menos o que se fala, de 1.300.000 cristãos. Aqui, acho que é 1.300.000 cristãos, aproximadamente, entre 1 milhão e 1.300.000. E votantes aí, cerca de 1 milhão. Tá? Então é um número capaz de eleger muitas pessoas, muitos candidatos. Uma bancada forte. É uma bancada forte. E esse ano, particularmente, eu estou acompanhando, junto com a FENASP, a CEGEVES, a ASPREC, cristãos se levantando, igrejas se levantando para, de fato, discutir.
política, discutir a situação. Mas de outra parcela também, nós vemos candidatos que não são cristãos, mas Se que... identificando. Isso, exatamente, que se nesse período eleitoral estão se identificando e, inclusive, tomando palanques de igreja para poder fazer política. Então, a minha pergunta é: como as igrejas, como os líderes, porque hoje esse podcast aqui também é para falar para os líderes das igrejas que vão ouvir esse podcast, como eles podem se proteger de situações como essa, como eles podem orientar os cristãos, os membros de sua igreja, a ter um voto consciente? É um desafio, né? É um desafio tão grande dado a situação da igreja no geral. É aquilo que eu falei. Até tempos atrás a gente ficava brigando dentro de igreja, se o salto... Uns com os outros, né? Se o salto tinha 5 centímetros, você tinha 20. Né? Se o menino podia assistir televisão, jogar bola, sei lá o quê. Estava preso em coisas tão pequenas que não trariam relevância. Né? E hoje a gente está sofrendo essa consequência. E esse tipo de coração da liderança e da igreja, ele só mudou de roupa. Ele só modernizou. A gente percebe que, da mesma maneira, a gente encontra igrejas fechadas para dentro de si, em construir os seus impérios, em construir o seu nome, líderes que fez da pequenas igrejas grandes negócios, né? Sim. Então, mas há muita então, gente... não é pequenas empresas? Não, é pequenas igrejas, é um programa grandes novo? negócios. Brincadeira. Eu gosto. Gente, porque a igreja é a resposta, cara. Então pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes negócios. Deixa eu fazer uma pergunta. A roupagem é outra, peraí, só um minutinho. Não sabia disso não. Presta atenção, década de 90, anos 2000, eram as igrejas da campanha. Era a igreja da campanha, que vendia azeitona, o óleo e tal, e pá. A galera ficou mais inteligente e ela mudou. Agora você já vê uma montagem, você já vê os caras estão vindo com a pegada mais... Estão preparados, né? Já mudou. Essas igrejas estão uma morra, ladeira abaixo, literalmente. Aí você está vendo igrejas modernas crescendo cada vez mais. Então, você tem ali um cara inteligente, que ele mexe com as suas emoções, que ele fala o que você quer ouvir. Pô, você é o cara, você vai dar certo, aquilo tudo. Voltado para o eu. É o coach. Não são pastores. Eu não queria citar porque eu não sei se você talvez apoiava a teologia coach, né? Não, o coach, entende? O coach, ele é uma boa ferramenta para o brasileiro, que é preguiçoso, desorganizado, desmotivado. Mas ele não tem nada a ver com o evangelho. Não mistura. Pastor, aqui você pode falar a verdade nua e crua. Né? Então tá bom. Eu espero que o nosso ouvinte goste. Mas vamos lá. Entendendo tudo isso aí, hoje, esse sentimento é pessoas como você, Juan, que tem essa mentalidade. Tem o quê? O que vocês estão fazendo hoje? Se posicionando diante disso. Sim. Tem despertando pessoas que vão nos ouvir, talvez, desde lá do... Montanha, é a última cidade lá do... Sim, Montanha, Ponto Belo, Mucurici. Ponto Belo, Pedro Canário. Né? Vamos descendo aí. Aqui conhece, tá? Rodou 78 municípios como representante comercial. Falando assim, um abraço para todo mundo que nos ouve do interior do Espírito Santo. Olha... Não é o nosso sinal, mas o nosso podcast está chegando em todas as cidades do Espírito Santo. Isso é bom demais. Graças a Deus, é isso aí. Então, tendo dito isso, é um momento de você que acompanha. A igreja ela não tem dono. Não. A igreja é quem o dono. Ela tem um Senhor. É Jesus Cristo. Esse Senhor é Cristo. Eu, como pastor, eu não sou dono da igreja. Eu sou o representante do CNPJ lá, jurídico, a gente precisa ter da igreja, mas eu não sou dono. E algo que eu provoco, Alexandre está lá, dentro da igreja, é um senso de pertencimento. Isso aí. Né? Eu pertenço. É a minha igreja. É o meu corpo. Teve um problema, eu não brigo, não vou ficar brigando, não, cara. Eu vou trabalhar para eles resolver. Então, o que precisa das igrejas? Intencionalidade. Eu vou voltar, Juan, a esse ponto. Você é um menino intencional. Você está aqui, você está apoiando o trabalho, vocês estão fazendo um podcast, vocês estão tendo o quê? Intencionalidade em produzir algo. A igreja precisa ser intencional. Aonde começa? Na criança. Fundamentos. Adolescência. Sim. Entende? Mas investir em criança e adolescência, ser relevante das portas para fora de uma igreja, custa para a igreja. Sim. Custa. Sem retorno. Com certeza. Aí nós vamos voltar lá a que tipo de pastores e líderes nós estamos tendo dentro da igreja. Aí você que está me ouvindo hoje, está nos ouvindo aqui, você escolhe, presta atenção, você tem que ser no mínimo um pouco inteligente. Você investe seu dinheiro nessa igreja,
seu tempo, suas emoções, porque gente dá problema. Sim, não tem emoções, dúvida. gasta Tem tempo. gente que tem problema. Aí você olha para essa comunidade que não sabe aonde está, nem para onde está indo, você fica ali dentro ali sem senso de direção. Cabe a você cobrar da sua liderança, do povo que está ali junto daquela igreja. Gente, nós precisamos cuidar das nossas famílias, que é a pauta bíblica. Família, o projeto de Deus. Nós precisamos construir algo a curto, médio e longo prazo. Nós precisamos ser intencionais na nossa igreja, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Nós precisamos ser a eclésia, os chamados para fora. Sim. Jesus, lá em Mateus capítulo 16, ele vai usar a palavra eclesia. Sim, né? Eclésia, chamados para fora. Jesus não cria uma palavra nova para falar de igreja. Não, deixa eu criar uma palavra aqui. Jesus usa um termo já existente. Sim. O que era eclésia? Eclésia era uma ala da sociedade romana, do Império Romano. Roma, sabemos que naquele tempo dominava tudo, né? Com seu poder bélico, conquistava o mundo inteiro até então conhecido. E ela vinha, conquistava, e a partir disso ela enviava os seus chamados para fora, a sua eclésia. Olha que interessante. Ela retirava de dentro da sociedade romana pessoas da área da medicina, artes, educação, comércio, de todas as esferas da sociedade, e infiltrava dentro daquela nação conquistada. Aqui, elas não iam brigar, não iam discutir. O que eles iriam produzir? Eles seriam intencional em produzir dentro daquela nação conquistada um desejo de serem cidadãos romanos e não se rebelar contra Roma. Então Jesus, quando ele está dizendo o seguinte assim, eu estou gerando a minha eclésia, eu estou fundamentando sobre a minha vida os chamados para fora. Jesus está dizendo assim, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eu não estou pedindo que Deus retire vocês do mundo, mas que livre vocês do mal. Então, a igreja, o chamado para fora, gente, ser igreja é mais do que essa comunidade, talvez perdida dentro dessas quatro paredes. A escala de prioridades da Bíblia é o seguinte, Deus, família, trabalho, ministério, Exatamente. igreja. Onde você passa a maior parte do seu dia? 8 horas, no mínimo por dia. No trabalho. trabalho. É onde você tem que Muitos testemunhar. vão 2 horas por dia. 2 horas. Então, Por essa dia igreja... não, por semana. Perdão. Essa igreja precisa ser intencional em produzir um profissional de relevância. De posicionamento dentro desse lugar. Esse é o chamado. Por que está lá? Porque ser artista era do capeta nos anos 90. Sim. Ter televisão era coisa do inferno em muitas lares cristãs. E hoje nós estamos sofrendo a consequência disso. Nós não formamos. Entregamos a tecnologia agora, que Deus deu para nós mídia, totalmente cultura, na mão desses caras para eles fazerem com nossos filhos aquilo que eles fazem. Né? Graças a Deus ainda, Donaldo, tem muito mais gente boa do que gente ruim. Tem muito mais crente entendendo a realidade de trevas e luzes, né? Esquerda e direita, do que quem não está entendendo. Graças a Deus. Hein? Eu queria fazer uma pergunta para ele. Tem cristão que não se posiciona. E aí? Tem como ficar em cima do muro? Inclusive pastores. Epa! Pergunta boa, viu, Alexandre? Boa, hein? Pergunta boa, né? Tem cristão que não se posiciona. Fica em cima do muro. Vai ali, né? Politicamente. Ele tá querendo ovelha dos dois lados. É o centrão, politicamente. Não discuta política. Você não quer saber desse assunto. Não tem jeito. Vai ser engolido, né? Não tem jeito. Gente, você tem que olhar que você é responsável. Você não pode jogar na mão de outra decisão que somos nós que temos que tomar. Porque eu não concordo com o Bolsonaro. Né? Mas concorda com ladrão, às vezes, né? Não, quero uma terceira via. Rapaz, presta atenção, não existe terceira via. Hoje não existe. Não existe, gente. Essa é a dura realidade, verdade que a gente tem que falar para você que está do lado. Presidência não existe. Você precisa ter posição, ou você é direita ou você é esquerda. Não tem um meio termo. Você concorda em tudo com o Bolsonaro? Não, de forma alguma. Que não. Você concorda com tudo com sua esposa? Não, aí eu sou obrigado. Não, mas é uma situação. As pessoas querem concordar com tudo com o presidente, mas não querem, mas sabem que na vida, na sociedade, elas não concordam com tudo, muitas vezes com o seu parceiro, porque isso é sociedade, isso é a questão da criação. Então, como eu vou cobrar de uma pessoa falível, porque o presidente ele é falível, que ele seja perfeito? Não vai dar. Não dá. E esse é um problema, por exemplo, pastor Alexandre, que eu vejo na minha sociedade, na sociedade na qual eu convivo, da juventude.
Hoje, de 16 a 30 anos, mais de 80% dos jovens são de esquerda. Nem sabe o que é socialismo, né? Isso é uma coisa que, para mim, falar sobre isso eu tenho dói. uma proposta para a igreja. Que tal a igreja fazer umas caravanas com os jovens e levar Cuba? alguma assistência? Não, para Venezuela. Fica mais barato. Perto, né? Aqui mais perto. Uma viagem missionária, eu vou, hein? Argentina. Gente, ó, eu tive essa sacada aqui agora, cara. Poxa, pastores, vamos fazer umas caravanas. Juan, isso que funciona. A gente arruma os ônibus, certo? A igreja traz os jovens e os pais pagam. Né? Isso aí, um intercâmbio. Pra gente fazer um intercâmbio com a Venezuela. Só para o seu filho saber como funciona um país socialista. E depois de lambuja, a gente dá uma passadinha na Argentina para ver o que é inflação de 50%. 53,4% atualizado hoje. Ó, viu? Gente, eu tô sendo sarcástico. Não demora, tá lógico, comendo os cachorros da mas rua também. É lamentável. É triste. Não queira essa desgraça para a sua família, papai cristão. Você que ama a sua família, você que ama a sua igreja, não se posicione a favor daquilo que é a verdade, daquilo que é justo, aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. É Tudo mais quanto do que for um justo, posicionamento partidário. Entenda isso tudo hoje. quanto for justo, verdadeiro, puro, honesto, seja esse o seu modo de pensar e de buscar. Então, avalie profundamente os candidatos que se aviltam aí para você fazer uma escolha dentro daquilo que é o propósito de Deus. Não estou dizendo que A ou B ou C é santo. Santo é só no céu. Aqui na terra somos todos pecadores, mas você pode escolher entre o pior e o menos pior. Não é isso? E hoje está para a gente ter uma condição da nação um pouco melhor. Muito acentuado isso aí. Está muito claro. Eu queria até aproveitar, eu fiz essa pergunta, o pastor lhe respondeu, né, que não que hoje a igreja, os líderes não estão preparados, né, para assumir essa dura missão de politizar a sua igreja, de politizar as pessoas, de cuidar das pessoas e mostrar o verdadeiro lado da moeda nesse quesito política. A igreja hoje ela está preparada muitas vezes para cuidar do espiritual, muitas vezes não, ela está preparada para cuidar do espiritual, do social, mas não está preparada hoje para introduzir a política, algo que é do nossa rotina, às pessoas. Baseado nisso, e aí você pode, de repente, não sei se seria ruim você fazer esse exemplo, mas eu vou fazer uma pergunta bem direta, o senhor fica à vontade se o senhor quiser responder ou não. Mas hoje, o senhor, como um pastor da tua igreja, o senhor acha que a tua igreja ela está preparada hoje para receber ou participar de diálogos como esse daqui? Por exemplo, vejo igrejas que têm se movimentado no sentido de fazer, por exemplo, num sábado, para os membros que têm interesse, rodas de política, rodas de debate. E não estou falando levando candidato, não. É levando estudiosos, pessoas que gostam lá. Não é para falar sobre vote no Adonaldo. É para falar sobre... e que nem pode, porque é pré-candidato. Mas para falar sobre, olha, hoje a nossa briga é entre o bem e o mal. Você acha que hoje a sua igreja está preparada? Ela já faz esse trabalho? Como que tem sido isso? Eu pastorei a igreja atual hoje há 2 anos. É uma igreja que, quando eu assumi ela, tinha 5 anos. Todo estudo, durante 5 anos você consegue estabelecer ou não uma cultura na igreja, né? Você demora 5 anos para imprimir de maneira firme e contínua uma cultura dentro da igreja. Então eu cheguei nesse ciclo de 5 anos. Eu peguei tantos desafios ali. Hoje, isso que eu tenho falado com vocês aqui hoje, o Alexandre está ali caminhando comigo há algum tempo. Eu não posso te dizer com você que eu cheguei, mas eu estou no caminho. Não eu, né? Nós estamos no caminho. Infelizmente, o que eu experimentei, né? Você conhece pessoas que eram da nossa igreja, não conseguiram ficar. Não conseguiram ficar. Não conseguiram ficar. Por quê? O meio, né, é um meio decidido. Eu sou decidido. Né?
Os outros Na verdade, jovens... você tem posição, Posição. Os outros, não oposição. os jovens São que coisas estão ali, diferentes. os outros que estão ali, eles já estão posicionados dentro dessa linha. Entende? Então, isso que você está falando e que a gente tem discutido muito aqui, que a igreja ela precisa despertar para algo que vai além dos próprios interesses dela, da vidinha dela, de todo dia, ter um culto, aquela rotineira, ela entender que ela é sal da terra, ela é luz do mundo. É muito além das quatro paredes. Então, despertar para isso, a gente tem despertado para isso. Eu tenho bons jovens dentro da igreja hoje, posicionados, decididos, né, dentro da pauta cristã, entende? Então, estamos num caminho de construção dessa realidade, né? E eu acredito que o pastor que prega a Bíblia, se um pastor pega a palavra de Deus todo domingo, né, e agora ele precisa ser intencional, né? Você precisa ir apresentando ao povo, colocando, não é no âmbito da forçação, da briga, da discussão. Eu volto lá em Daniel, dentro da Babilônia. Daniel, rapaz, o negócio é o seguinte, eu não como esses negócios aqui, se quiser. Opa, o que Daniel foi? Estratégico. Teve um momento que eles precisaram se posicionar. Não, nós não nos dobramos diante disso aí, acabou. Mas o que falta? Precisa esse posicionamento firme, mas falta também a estratégia. Gente, a gente está na Babilônia. A questão de construção, né? Construção. Ele argumenta Os fundamentos estão abalados. Cara, crença na soberania de Deus, crença na vocação. Eu estou vocacionado, eu estou aqui. Deus eu estou sendo garantido por Deus dentro dessa trajetória. Deus está comigo. Então, eu me posiciono de maneira estratégica. Estratégica. Então, Daniel, o que ele fez? Ele foi no cara, ele orou, pediu graça a Deus, concedeu graça, Deus foi com ele. Sim. Entende? Ele ficou diferenciado. Então, eu não estava em Judá. Não. Em Judá aquilo tudo fazia sentido. Agora ele estava dentro da Babilônia. E na Babilônia, meu irmão, é diferente. Nós estamos na Babilônia. Eu procurei material. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Eu procurei um desenho masculino para ele esses dias para pôr. Peguei lá, cartela, fomos colocando. Não achava um desenho. Não tem. Olha os nossos super-heróis de hoje. Já começou a própria... Os Vingadores. Os caras estão... Sim. Não, eu Tô acabando. Eu tive num shopping aqui da Grande Vitória, eu fui olhar um herói, né? Másculo forte, mas ele estava olhando para de uma outra forma. Olha o filme do Thor agora, né? O Thor agora. Pois é. Mas enfim, vamos voltar aqui dentro dessa realidade. Então é um trabalho, Juan, é um trabalho que eu vejo assim que tem reconstrução. Reconstrução. Que é pior do que construir. Você vai ter que Justamente isso. desconstruir alguns fundamentos que estão errados e voltar. Para fundamentar novamente a fé cristã, seus valores, não é isso, pastor? E voltar, Donaldo, ao CRI, voltar ao pilar, discipulado, irmão. Discipulado. Cara, Explica para quem está em casa o que é discipulado. Discipulado é a maior ferramenta de Cristo para a expansão do seu reino. Entenda, discipular, eu discipulo meu filho, eu discipulo minha mulher, eu discipulo minha família, discipulo a minha igreja, né? Discipulado em muitos aspectos vai ser esse olho a olho que a gente está tendo aqui. Discipular é caminhar junto? Caminhar junto, caminhar do lado. Nem sempre. Tá? Não, a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Hoje já estou passando de mais de 300 pessoas na minha igreja. Eu não consigo estar do lado de 300 pessoas ao mesmo tempo, mas eu consigo estar do lado de um grupo de pastores que daqui a pouco nós vamos entrar junto para discutir a nossa igreja. 9h30 da noite, né? No próximo semana é presencial, na outra é online, a gente vai discutir na nossa igreja, a gente vai olhando no olho, a gente vai corrigindo, a gente vai gastando tempo, a gente vai fazendo trabalho de bastidores. Isso é um trabalho político, inclusive. Político. Porque, só para Alexandre, por que é político? Para o pessoal que está em casa entender. A política, ela é esse diálogo. A política, tudo que nós fazemos, ela tem a política. Quando nós falamos política, é porque a palavra política ficou muito deturpada, né?
Quando você fala hoje sobre política, a gente pensa só no roubo, a gente só pensa no corrupção, mas o pão que a gente compra, ele é político, a relação que nós temos com uma sociedade, com uma pessoa política, a relação dentro da igreja. Então, assim, é muito interessante você falar sobre isso, principalmente para nós jovens, e aqui eu aprendo bastante com isso, porque hoje os jovens, por exemplo, vou falar do adolescente para a juventude, Adonaldo. O seu filho, por exemplo, ele saiu ali do ensino médio dele, passando por todas as situações. Ele não estava preparado, ele não está, muitas vezes, o jovem preparado para tomar uma das decisões mais importantes da vida dele, que é o quê? O que eu vou fazer da minha vida? Vocação. Não está preparado. Ele segue o que dá dinheiro. O pai dele instrui ele a trabalhar para ganhar dinheiro. E aí ele vai para a faculdade, para a universidade, ou federal, ou uma particular. E aí lá ele vai encontrar o quê? Uma doutrinação para o cara ser igual nós escutamos recente. E eu quero falar olhando para o pessoal que está em casa. Recentemente nós ficamos sabendo de um jovem que na escola ele foi convidado, ou melhor, ele foi obrigado, eles deram um prazo para ele, experimentaram um homem para ele realmente dizer se ele era heterossexual. Ou seja, ele foi obrigado pelos amigos dele de escola a experimentar um homem para só então ele poder dizer se ele era heterossexual mesmo. Então os valores estão totalmente invertidos. Hoje, eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho que vai fazer 8 anos. E, infelizmente, a gente, por mais que a gente ensine, a gente mostre, instrua o caminho e caminha com ele para a igreja, nos caminhos que tem que andar, baseados na Bíblia, a gente tenta pegar ele e mostrar a ele a verdade e a realidade, baseado no que nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos com ele, quando ele tiver 18. Mas isso, a gente sempre vai voltar por um ponto que talvez é a centralidade sua, que é o despertamento do povo de Deus, do cristão, que está aqui. Tudo isso volta em torno disso. A Bíblia, ela foi escrita por crente ou por não crente? Por crente. Por crente. Paulo fala que as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Espiritual, forma espiritual. Elas são loucuras por homem natural. Entende? Então, o que a gente precisa entender, Juan? Nós não vamos transformar no Brasil, é uma utopia. A gente precisa ter bem claro isso. Nós não vamos transformar o Brasil numa igreja. Isso é fato. Não gente, pode acordar para isso, que a realidade é essa. Entende? Ser heterossexual e ser inegociável faz sentido para mim, que diz que a palavra de Deus me orienta a isso, me gera dentro disso. Agora, o cara que não é crente, isso não faz sentido para ele. Ele faz sentido para ele. Agora, o problema é o quê? Nós não estamos preparando a nossa geração para se posicionar dentro da sua realidade. Então, ela dialoga. A gente vai falar assim hoje, a representação do diabo hoje, né? A esquerda, com os valores da esquerda, né? Enfim, ela dialoga com tudo isso. O que é o nosso grande problema hoje? Que não posiciona, não ensina, não discipula, não gasta tempo. Entende? As famílias cristãs, o cara ficava na igreja enfurnado todo dia, os filhos dele abusados sexualmente pelo vizinho, né? Pelo primo, pegar. Donaldo, de 100 pessoas que eu atendo, 80% que elas vão abrir a vida, vão ter um gabinete, vai abrir, elas foram abusadas sexualmente, teve violações ao longo da sua vida, filhos de crente. Você tem noção do que eu atendo de filho de pastor? Toda semana, eu atendo filhos de pastores que me procuram, tem na minha igreja, recebo ligações. Crianças, jovens que não querem nem saber de igreja, não querem saber de Deus. Destruído, né? Por quê? Eu vou voltar à palavra. A gente levantou mais uma bandeira religiosa,
Mais uma bandeira religiosa, mais preocupado com aquele mundinho ali de dentro, só ali dentro, entendeu? Pensando só que as coisinhas ali, esqueceu do todo. O seu filho, ele é relevante. E vai ser relevante e vai ocupar, seja onde for a vocação dele, uma cadeira relevante. Então hoje nós seguimos e nós precisamos entender, preparar a nossa juventude, Juan, preparar a galera para seguir a sua vocação. Deus deu a cada um de nós uma vocação, cara. Uma vocação. Não é estudar o que dá dinheiro só. Não, cara. Existe... tem Paulo, outros valores tem além outros valores. do efêmero, Efésios capítulo 5, 17. Né? E nos orienta a nos enchermos o quê? Do entendimento de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Colossenses 1,9 vai falar que é isso. Para que vocês transbordem do conhecimento da plena vontade de Deus. Você usou a palavra mais... Esse cara aqui, um comentarista dessa Bíblia, o Dr. Russell Shedd, durante o final da sua vida, ele parece que prega num único tom, dizendo qual que é a coisa mais importante acerca de Deus. A coisa mais importante acerca de Deus é saber o que Deus quer da minha vida. Aí ele falando, a maioria de vocês estão estudando 5, 4 anos para não seguir uma vocação. Então, quando eu entendo a minha vocação, que chamado não é eu ter um microfone na igreja, cantar, orar. O chamado é o lugar que eu estou representando Jesus. 8 horas por dia e ser relevante ali, cara. Entende? Eu entendi, eu sempre tive isso dentro do meu coração. Trabalhei no maior laboratório geoquímico do Brasil. Eu era o primeiro a chegar na maioria dos dias e o último a sair. Eu tinha a chave do setor. Tudo que eu fazia era para a glória de Deus. Né? O berço protestante ele vem desse pensamento, né? Só a Deus dá glória. Sim. Os reformadores viveram a partir dessa visão, que a vida deles era para glorificar a Deus. Então, quando eu penso dessa maneira, quando eu ajo dessa maneira, eu começo a preparar uma igreja que vai ser sal. O que o sal faz numa picanha? Deixa ela preparada. Dá sabor para ela. Mas ela transforma a picanha num pedaço de sal? Não, de jeito nenhum. Então, a igreja é essa. Nós não vamos transformar o Brasil na igreja. Agora, deixa eu só... Mas o nosso sal, ele tem que estar presente dentro dessa nação. Agora eu vou falar com os nossos valores, o nosso tempero. Eu tenho convivido com ele lá e ele tem trabalhado as famílias, porque a pergunta que você fez tá ligada às famílias, né? Será que as famílias estão vendo isso aqui? Meu Deus. Eu estava lendo uma matéria essa semana de que o brasileiro fica entre 7 e 9 horas no celular por dia. Na média, entre 7 e 9 horas. É muito tempo para eu vou falar na prática aqui, peraí, quantas horas eu fiquei hoje? Eu estava trabalhando, uso o celular para trabalhar, hein? 6 horas e 50 minutos. Mas tem gente que não trabalha e fica de 7 a 9 horas, né? E olha que o dia não acabou ainda, então não você vai bater ainda a meta. Queridos, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. A gente precisa de mais tempo, marcar uma segunda rodada, vocês virem, para a gente aprofundar esses temas que são fundamentais. Né? A gente vai gravar ainda um outro podcast hoje, ainda com um convidado especial também que está aí. Mas eu quero, antes de terminar, ouvir o pastor sobre Provérbios 29, 2. Quando Salomão diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio sobe ao poder, os homens de bem se escondem. Que momento é esse que Salomão escreveu isso, diferente do momento que nós estamos vivendo hoje? Salomão tinha bem claro o governo do pai dele, o governo de Saul. O único rei que sentou e unificou as 12 tribos de Israel foi Davi. Ele foi chamado que é um homem segundo o coração de Deus. Nem o próprio Salomão conseguiu. Só não racha com ele por misericórdia ao pai dele. Sim. Deus é muito bem claro dele com isso. Então, Davi errou ou não errou? Muito. Mas o coração de Davi definiu quem ele era. Sim. Ele era um justo. Gerações futuras. O grande desafio de Davi não foi matar Golias, foi não matar Saul. Na verdade, Deus usou Saul para matar o Saul 2 que estava dentro do coração de Davi.
Davi estava destinado a ser o mesmo Saul, como nenhum outro rei viveu o que ele viveu. Uau. Porque ninguém Nunca tinha pensado nisso. Ninguém tinha Nesse aspecto. no encalço dele um homem que matasse e oprimisse o seu orgulho, né, que o preparasse, né? Então Deus usa Saul Forjado em tudo, né? para matar o Saul 2 que está dentro dele, mas entendendo, né, toda a Bíblia foi escrita dentro de um contexto, né? Salomão é o homem mais sábio, né, que governou. Ele não teve o coração do pai, mas teve uma mente espetacular. Sim. E ele nos deixa esse registro. Ele tinha muito bem claro de um reinado do pai dele, de um homem justo. Então o homem mais sábio da terra diz que quando o justo sobe ao poder, o povo se alegra. Mas o homem mais sábio da terra, humanamente falando, também diz que quando o ímpio sobe ao poder, os homens de bem... Ele não só foi o mais sábio, mas as palavras deles, Deus inspirou Salomão para ser boca dele. Quero trazer isso. Não é palavra de Salomão. Isso é palavra de Deus. E Deus... Pode, por favor, desculpa, eu te interrompi. Não, pode completar sua frase. Por favor, pastor. Então, Deus... Salomão, ele foi só a boca de Deus para escrever aquilo ali, dentro de um contexto, daquele momento, demonstrando para o povo, Sim. legando, ele sabia que ele legava às gerações futuras essa fala dele. Então, quando a gente olha hoje, nessa encruzilhada desse texto antigo com a realidade de hoje, a gente olha para o nosso Brasil. Nós olhamos o que o Brasil passou, tem vivido nesses últimos 4 anos, e o que ele tem vivido nesses 4 anos. Então, tá bom, graças a Deus nós vivemos coisas extraordinárias, mas o que eu deixo para o povo é o seguinte, gente, você é crente hoje, sabe, você é cristão, vote em pessoas com valores cristãos. Bacana. Que representam o justo. Vote consciente. Esse provérbio, ele tem um cunho político. Fala de justo e de ímpio, de governo bom e de governo ruim. Nós não precisamos experimentar o ruim para saber que ruim é ruim. Mas nós experimentamos, né? Já experimentamos, mas não precisamos experimentar mais. Eu não preciso tomar uma dose de veneno para saber que veneno pode matar. Não é assim? Sim. Então, o desafio hoje para o cristão que ainda está em cima do muro, e eu quero deixar isso lançado aqui, pastor, é que, amigo, você não quer experimentar o que a Venezuela está vivendo para você saber o que é socialismo. Não vá fazer isso. Vá primeiro à Venezuela, pelo amor de Deus. Mas a hora que você for à urna votar, não procure um candidato santo, porque não existe perfeito. Procure um candidato que primeiro teme a Deus e que respeita a nossa Constituição. Tenha em mente isso, porque se ele temer a Deus e respeitar as leis,